Olá, pessoal, estamos aqui para mais um videocast. Novamente, o mestre Gualberto aqui conosco. Gratidão, mestre, pela presença. Mestre, hoje eu vou ler um trecho de um livro do Joel Goldsmith chamado Vivendo entre Dois Mundos. Num trecho desse livro, mestre, o Joel faz o seguinte comentário: quanto mais espiritualizarmos o pensamento, mais fomentamos a ação da verdade em nossa consciência. Bom, neste trecho, mestre, o Joel Goldsmith fala sobre a ação da verdade. O mestre pode compartilhar a sua visão sobre o que é uma ação livre do ego? Ô Gilson, a vida são ações acontecendo. Tudo que nós vemos presente na vida são relações entre objetos, entre situações, entre pessoas, entre a pessoa e os seus pensamentos. Então, tudo que temos visto na vida é a presença das relações. As relações acontecem o tempo todo. E essas relações, o elemento básico, principal nas relações são as ações. Na natureza, tudo está em relação. As plantas, os animais, a vida marítima, a presença da vida no ar, na terra, no mar. Tudo são relações e ações acontecendo. Mas aqui, quando tocamos nessa questão do ser humano, nós temos, por exemplo, aquilo que acabamos de citar aqui, a pessoa e o pensamento. Também está em relação. Mas em que nível essa relação está acontecendo? A nível psicológico. E nesse nível psicológico, esta ação é a ação da continuidade, desse sentido de separação da própria vida. Então, nós temos uma forma de viver psicologicamente que é a forma de vida separada da totalidade da vida. É aqui que se encontra todo o problema do ser humano. Nós estamos vivendo, do ponto de vista psicológico, em um modelo de existência centrado no eu, numa centralização egocêntrica e, portanto, separatista. Aqui a sua pergunta é sobre esta ação livre do ego. Esta ação livre do ego é a ação livre desse modelo de relação onde está presente este eu e o não eu. Nós estamos atuando na vida, atuando no mundo, a partir de um modelo pré-ordenado, pré-determinado pelo pensamento. Então vamos acompanhar com calma isso aqui. Porque a vida do ser humano é tão confusa, desorientada. E nossas ações estão produzindo confusão o tempo todo. Tanto para nós mesmos como para o outro, para o mundo à nossa volta. Porque nossas ações são ações centradas no eu, no ego. E a sua pergunta é: o que é esta ação livre do ego? Uma resposta para essa pergunta requer que primeiro investiguemos juntos aqui a questão da presença desta qualidade de ação, que é a ação que nós conhecemos,
que é a qualidade de relação, que é a relação que nós temos estabelecido, que estamos estabelecendo uns com os outros, e com o mundo, e com nós mesmos. Assim, nós precisamos primeiro, antes de tudo, tomar ciência de que as nossas ações, elas não são livres. Elas não são livres porque elas nascem do passado. Porque nascem do pensamento. É simples observarmos isso. Quando você tem uma ideia e coloca em ação, esta ação foi determinada pelo pensamento, pela ideia que você teve. Num certo nível, na vida, a ação que se conhece, a ação conhecida, para fins e objetivos deste sonho de existência que nós temos, essa qualidade de ação é razoável. Se você trabalha com engenharia, sabe que tudo tem que ser planejado. Então, anteriormente, você planeja. Quando você trabalha com engenharia, você tem que planejar tudo. Mas é assim também quando você trabalha com ciência. Mas é assim também quando você trabalha com pesquisa, com ciência. É assim também quando você trabalha construindo, planejando, projetando em alguma área específica, técnica, funcional. Então, nós precisamos do planejamento. Então, você tem um pensamento, tem o desenho, e se coloca para executar aquilo. Então, nós temos a ação nesse nível. Portanto, do ponto de vista técnico, nesse lidar com a vida, o conhecimento, o planejamento e a execução, que é a ação, ocorre nesse nível. Mas aqui nós temos um problema quando tocamos nesta questão desse modelo psicológico de existência do ser humano. Porque nós estamos vivendo psicologicamente a existência desta pessoa, desse mim, desse eu, está vivendo dentro desse formato, e essas ações deste mim, deste eu, desta pessoa, também estão vindo de uma determinação, de uma pré-determinação, de um desenho ou programa do pensamento. A nossa atuação a partir desta psicológica condição está produzindo confusão. Quando você se encontra com uma pessoa, você encontra essa pessoa a partir do passado que você tem dela, do pensamento que você faz sobre quem ela é. Isso é um equívoco. Porque todo pensamento que você tem sobre ela é um registro de memória que você tem sobre quem a pessoa foi desde o último encontro. E quando você se encontra com ela, você quer atuar, irá atuar a partir desse passado. Reparem, é por isso que, no que diz respeito ao ser humano, dentro de suas relações, nossas ações são ações que produzem confusão, que produzem desordem, que produzem conflito e sofrimento. Quando você lida com alguém, a partir da ideia que você tem sobre ela, essa ideia que você tem está estabelecida na ideia que você também tem sobre você. Essa ideia que você tem sobre você é uma imagem que você traz do passado,
sobre quem você é. E a ideia que você faz sobre o outro também é uma imagem, um pensamento sobre ela ou ele, que também você traz do passado. O ponto aqui, Gilson, é que em nossas relações humanas, o pensamento está produzindo problemas, produzindo confusão. Uma vez que você não reconhece a verdade de sua essencial natureza, porque o pensamento não alcança isso, não tem a menor noção disso. Você está se confundindo com pensamentos que você tem sobre quem você é. E todas as suas ações, a partir do pensamento, são ações que nascem desse centro, que é o eu, que é essa autoimagem. Assim, nossas ações são ações egocentradas, centradas nesta autoimagem. E essas ações são ações conflituosas. São ações voltadas para a busca desta segurança que o eu, o ego, psicologicamente busca e quer encontrar dentro de suas ações, na relação com a vida e também com o outro. Veja que coisa importante está sendo colocada aqui. Enquanto nossas ações elas estiverem nascendo deste modelo psicológico de ser alguém, esse ser alguém é a imagem que eu tenho sobre quem eu sou. Enquanto nossas ações estiverem nascendo deste ser alguém, deste mim, deste eu, desta autoimagem, serão ações que estarão nascendo do pensamento. E o pensamento é algo que em nós vem do passado. Não temos como atender a vida de uma forma real nesse momento a partir de um desenho que trazemos do passado, de um quadro que trazemos do passado. Então, eu gosto de você a partir da imagem que eu tenho de você. No momento em que você me contraria, eu não gosto mais de você. Então, nós vivemos dentro desse padrão de ação egocêntrica, de ação centrada no eu, de ação centrada no ego. Então, esse mim, essa ilusão, que é a ilusão desta autoimagem, é isso que eu tenho sobre quem eu sou. E é isso que está em relação com a vida, tomando ações na vida, nesse contato com situações, acontecimentos e pessoas. Veja, tudo isso ocorre, Gilson, porque não sabemos a verdade daquilo que nós somos. Nós estamos nos identificando com esse modelo do pensamento. Não há amor em nossas vidas, liberdade em nossas vidas, verdade em nossas vidas, porque as nossas ações são ações egocêntricas, que nascem do pensamento, que nascem do passado, que nascem desse equívoco, que é a presença do ego, que é a presença do eu. Então você pergunta o que é esta ação livre do ego? Primeiro você tem que tomar ciência do fim desse sentido do eu, do ego. É necessário que você compreenda esse movimento do eu, do ego, presente, assumindo esse espaço na sua vida. Então há um descarte para esse ego, para esse eu, para essa autoimagem, para esse pensamento, para esse passado. Então se revela essa qualidade de ação, que é a ação do amor, da verdade, da sabedoria,
que é a ação da inteligência. Essa é a ação livre do ego. Mas essa ação, ela se expressa de uma forma natural. Ela não pode ser calculada pelo pensamento, descrita pelo pensamento, explicada pelo pensamento. É algo que nasce de uma dimensão nova, de uma qualidade nova de mente, de coração, de cérebro. Essa qualidade de ação é a ação do seu ser, é a ação de Deus. É isso que estamos trabalhando aqui com você. Precisamos na vida descobrir a qualidade de ação que abarca a totalidade da vida. Para efeitos práticos, técnicos e funcionais no mundo, precisamos do pensamento na ação. Mas para essa visão da totalidade da vida, nas relações humanas, na relação com o outro, com nós mesmos, a presença desta ação não pode ser a ação do eu. Precisa ser a ação de Deus. E é isso que você, em seu estado natural, expressa quando o ego não está. É o que estamos propondo aqui para você. Temos centenas de vídeos aprofundando tudo isso aqui. Mestre, nós temos uma pergunta de uma inscrita aqui no canal. A Maria faz o seguinte comentário e pergunta: Mestre, queria saber se a vontade que estou sentindo de procurar um trabalho voluntário é de um ser que está se vendo separado? Como saber se o que devo fazer com minhas ações é da separação ou é da vontade da vida? Repare, a sua própria pergunta já declara que qualquer ação que você venha tomar a partir desta dúvida será uma ação que estará nascendo desse estado de confusão. Então, em sua própria pergunta já fica claro que essa ideia é uma ideia produzida pelo pensamento. É um plano, um projeto produzido pelo pensamento. É algo que está vindo do passado. Existe algum nível de desconforto aí. E por isso você quer tomar ações. Mas há uma dúvida. E você quer saber se essas ações são ações da vida ou são ações da mente. Essa dúvida já demonstra que o que está presente é a confusão, é a insatisfação. E, naturalmente, qualquer ação a partir desse estado é a ação do eu, é a ação do ego. Veja, é uma pergunta muito simples. Na sua própria pergunta já está a resposta. A verdade da ação real, ela não nasce do pensamento. Surgiu a dúvida, surgiu a busca de certeza, a busca de segurança para tomar a ação, já está presente o pensamento. A confusão, já está presente algum nível de contradição e, portanto, de conflito. Assim são as nossas ações que nascem do eu, que nascem do ego, que nascem do pensamento. A verdade da ação, ela acontece de uma forma natural. Não existe alguém dentro da ação. Não existe um plano, uma ideia. Não é como construir uma casa, ou construir uma ponte, ou aprender um idioma. Você se determina a aprender o idioma a partir de uma ideia, a partir de uma necessidade de aprender aquele idioma. Veja,
Do ponto de vista técnico, essa qualidade de ação, ok? Mas há em nós a qualidade de ação que nasce da insatisfação, da dor, da solidão, do vazio existencial, da busca de um propósito na vida. Então está presente a qualidade de ação do eu, do ego. E tomamos esse tipo de ação exatamente para tentar preencher aquele vazio, ou encontrar a satisfação, o que representa um modelo de ação em fuga da dor, em fuga de algum nível de sofrimento. Aqui nós precisamos descobrir o que é olhar para as nossas reações, para o nosso modelo de pensamento presente, que está construindo essas imagens, construindo esses quadros mentais e colocando isso dentro dessas relações que nós temos com ele ou ela, ou com a vida. E assim teremos o descarte desta psicológica condição, que é a condição do eu. Qualquer pensamento sobre o que fazer ou não fazer está em cima da dúvida e, portanto, de um estado de confusão puramente mental. Compreender a verdade sobre si mesmo é descartar a ilusão desta autoimagem, que pensa em agir, que pensa em ações, que pensa em fazer. A ação natural é a ação livre do ego. Ela acontece, ela surge, ela aparece, mas não existe uma autoimagem, não existe nada para se ganhar com a qualidade de ação em alegria, em liberdade, com a qualidade de ação em felicidade, que é a ação do amor, que é a ação de Deus, que é a ação da própria vida. Assim, a libertação do sentido do ego, do sentido do eu, é a presença dessa qualidade de ação de uma forma livre e natural. Na vida, a única coisa que importa é viver a vida livre do ego. Então tudo acontece nesse nível de relação. Seu estado de ser em relação com a vida é a presença inclusiva da vida, inclusiva do sentimento, da sensação, da percepção e também do pensamento. Mas não temos mais a presença do ego, a presença do eu. Apenas esta ação da sabedoria, essa visão da verdade. E não há dúvida, não há medo, não há a quem perguntar. Não se faz necessário qualquer pergunta quando a ação é natural. Porque não existe mais esse perguntador, esse em dúvida, esse ego. É por isso que temos convidado vocês a participarem de encontros online, além desses vídeos. Nesses encontros online, isso começa a fazer sentido, de uma forma muito mais profunda do que assistindo os vídeos. Mestre, nós temos uma outra pergunta de um outro inscrito aqui no canal que pergunta o seguinte: Mestre, como surge o ego? O que é o ego? A sua pergunta é como surge o ego. Repare, Gilson, como surge o ego? A ideia é de que algo esteja aparecendo em algum momento. Aqui nós estamos diante de um movimento de
dualidade, de separação. Nós podemos colocar isso ou situar isso dentro de uma posição de aparecimento. Mas essa ideia de aparecimento no tempo é algo que não tem muito propósito. Nós temos uma direta resposta apontando para um momento ou um instante em que esse assim chamado ego surgiu. Aqui o que nos interessa é tomarmos ciência daquilo que está aqui. Não é dessa ideia de quando surgiu ou de como surgiu. O que importa é nos darmos conta desse sentido de separação que está presente nesse momento, em cada um de nós. Uma aproximação da verdade sobre você requer a observação do movimento do pensador, do experimentador, do observador. E a gente se dá conta disso quando percebe que aquilo que está sendo observado por esse mim, por esse eu. Isso é importante ser investigado. Essa é a presença do eu. É como o eu surge. Então, não se trata da ideia de quando, mas o que é esse movimento de separação entre o observador e a coisa observada? O que é esse movimento de separação entre o pensamento e o pensador? Entre o sentimento presente e aquele que sente? Eu me dou conta aqui e agora dessas reações que surgem, criando esta condição. E na razão em que isso fica claro, isso se dissolve. Então não se trata de quando ou como isso acontece. Uma vez que nós tenhamos um contato direto com esta ciência do olhar sem o observador, isso é o fim do ego. Uma vez que tenhamos ciência desse observar, desse escutar, desse perceber, o que requer a presença do autoconhecimento, nós nos aproximamos da meditação. A verdade sobre você é que em sua natureza real, você nunca nasceu. A verdade sobre você é que esse sentido do eu, do ego, do mim, é apenas uma aparição que surge em razão desse princípio de separação, de dualidade. Mas é uma aparição que não se estabelece como sendo real. Uma vez que aquilo que é real está além de aparecimento e desaparecimento. Então se dá conta de suas reações sem colocar um elemento que se separa para reagir, para responder a partir da separação. Isso é o fim do eu. Então é mais importante o fim desta ilusão do eu. Mas você não pode se dar conta do fim dessa ilusão do eu se não tomar ciência desse sentido de separação. Então a resposta de como ele surge, ele é apenas essa aparição. E a verdade sobre como ele termina ou se dissolve está nesta ciência de que aquilo que é real jamais deixa de ser real. Essa é a aproximação da meditação. A presença da meditação é aquilo que está presente quando não há esse meditador, quando não há esse eu, quando não há esse mim,
esse observador. Trabalhar isso, assumir isso, viver isso, é a única coisa. Gratidão, gratidão, mestre. Já chegou o nosso tempo. Gratidão por mais esse videocast. E para você que está acompanhando o videocast até o final e quer realmente se aprofundar nesses ensinamentos, em ter essa visão completamente livre, como o mestre tem, fica o convite para participar dos encontros intensivos de final de semana que o mestre Gualberto proporciona. São encontros no formato online, existem também encontros presenciais e retiros de vários dias. Nesses encontros, a gente pode se aprofundar nessa autoinvestigação, porque além do mestre responder diretamente às nossas perguntas, ele compartilha esse estado de presença que ele vive. E nesse compartilhar existe um poder, uma graça e uma energia que nos ajudam demais a nos auto-investigarmos, a podermos perceber a mente tagarela que temos. Então fica o convite, no primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Além disso, já dá um like no vídeo, se inscreve no canal, pode trazer perguntas aqui nos comentários para a gente trazer para os próximos videocasts. E mais uma vez, mestre, gratidão pelo videocast. E eu quero citar um grande místico dos nossos tempos. Chamava-se Joel Goldsmith. Joel compartilhou em seus dias da verdade desta vida, que ele chamava de a vida em Cristo.